Oi, crianças, tudo bom? Nós vamos dar início à parte do curso de Álgebra Linear que trata sobre as formas canônicas. Mais especificamente, vamos estudar a forma canônica de Jordan, mas vamos ver também algumas outras formas, algumas outras maneiras de representar uma determinada matriz. E a gente pode falar também em fatoração, né? Como a gente decompõe um determinado objeto digamos assim, subobjetos ou elementos mais simples, mais elementares. Bem, em tratando de matrizes, em tratando de operadores, em tratando de transformações, a primeira coisa que nós devemos estudar é a autoestrutura dos operadores, das transformações, enfim, das matrizes. Vocês viram bem essa parte com o professor Maciel, mas nós vamos fazer aqui uma breve motivação e a relembrança, né, de alguns conceitos que foram vistos. Vimos que até o presente momento, né, um pouquinho na primeira parte do curso, as técnicas de álgebra linear se consolidavam para a resolução de problemas, digamos assim, estáticos, né? Problemas que não variam com o tempo, né? Como encontramos aqui, né, nesse formato aqui, né, de equação ax mais b. Né? Vimos sistemas lineares nos quais nós procedíamos com escalonamentos, né, e encontrávamos a solução, certo? Contudo, quando nós passamos a analisar expressões dinâmicas, né, problemas que são dinâmicos, como acontece com a variação da velocidade em relação ao tempo, né, em equações diferenciais, né, e se pudermos associar essas transformações diferenciais, por exemplo, a uma matriz, podemos estudar a autoestrutura dessas transformações, dessas expressões, que vão ter características específicas. É importante a gente observar que essas relações dinâmicas, elas acontecem com grande frequência, né, no nosso cotidiano. Por exemplo, né, nas oscilações, decaimento, crescimento populacional, quando se fala em isótopos, quando se fala em comunicação multiusuário, quando se fala em vibrações, enfim, diversas áreas são modeladas, digamos assim, com sistemas dinâmicos, os quais simplesmente o escalonamento não vai nos ajudar muito, certo? Então, por exemplo, considere que tenhamos um determinado corpo e vamos aplicar uma força a este corpo. A resultante, né, a trajetória resultante, a velocidade resultante, ela terá o mesmo sentido que o momento anterior à aplicação da força e a direção, né? A ideia toda é, após a aplicação dessa força, né, a trajetória do determinado corpo, ela será mantida ou haverá uma alteração de sentido, certo? Como vocês podem ver, por exemplo, nessa transformação T1 aqui, né, claramente teremos que a direção, né, dessa nossa transformação ela, é, 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 ela será alterada. Na verdade, a direção, né, da trajetória, da velocidade, ela será alterada. Né? Já aqui, nessa segunda transformação, mesmo estando no espaço tridimensional, essa direção, né, ela não vai ser alterada. Note que essa matriz aqui é uma matriz que ela é proporcional à identidade. Se você multiplicar a identidade aqui por menos 2, né, produto por escalar, se você multiplicar isso aqui, vai obter exatamente esta matriz aqui. Então, a transformação que essa matriz aqui está representando nada mais é que o dobro do módulo, no caso da velocidade, enfim, da trajetória, e a inversão do sentido menos 2. Então, não há uma mudança de direção, certo? Ok?
Mas se a gente observar essa primeira aqui, ó, né? Nesse caso aqui, somente quando nós tivermos vetores ou quando tivermos trajetórias em uma direção muito específica, essas trajetórias não terão sua direção alterada. E essas são as trajetórias, olha. Se ele tiver numa trajetória que tem correspondente a esse vetor, ou em uma trajetória, né, correspondente a esse vetor aqui, essa transformação, a aplicação da força que é representada por essa transformação, que é associada a essa matriz, ela não vai alterar a, a direção, tá certo? Nesses casos, no primeiro, vai ter que esse daqui vão ter o módulo duplicado, certo? E esse aqui também, duplicado não, perdão, triplicado, beleza? Mas os demais terão sua direção alterada. Uma outra situação interessante é a seguinte: se a gente considerar o produto matricial, né, o produto de matriz que a gente faz linha, coluna, etc, etc, como é que nós poderíamos calcular, né, a matriz, a raiz quadrada de uma determinada matriz? Seria possível? Mas como é que eu faço para calcular a raiz quadrada disso daqui? Certamente, um leitor bem atento ia dizer, ó, a raiz quadrada dessa matriz aqui certamente a... Só é tirar aqui a raiz quadrada dos 4, né? Porque a raiz quadrada de 0, enfim, isso aqui vai ser a matriz de identidade vezes o número 2, né? 2, 2, 2 aqui na diagonal principal. E essa matriz M2? Como é que a gente obtém a raiz quadrada? E não vamos falar nada de muito complexo, não. Ao invés desse, né, tirar a raiz quadrada, e se nós elevássemos a 10ª potência? Será que nós conseguiríamos definir também para essa matriz aqui, que não é uma matriz quadrada, que não é um operador, não está associado a um operador, e sim uma transformação do R3 para o R4? Será? Nós poderíamos também, a partir dessas matrizes, calcular o cosseno dessas matrizes, como é que são construídos, né, funções, logs de matrizes, né? Então, para a gente conhecer isso, para a gente poder definir isso, é preciso que nós entendamos, determinemos e conheçamos a autoestrutura dessas matrizes. Ou seja, o que nós estamos procurando, né, no estudo da autoestrutura é encontrar vetores que não se alteram ou têm uma alteração mínima de módulo, talvez de sentido, para uma dada transformação linear para um dado operador, ok? O que nós queremos são encontrar vetores que não têm sua direção alterada. Mas para isso é preciso, como eu falei, conhecer bem a autoestrutura dos operadores. E quando se fala em autoestrutura, se fala dos seus autovetores e autovalores. Bem, então, partindo para uma definição, a autoestrutura de uma matriz ou de um operador é dada da seguinte maneira. Considere que tenhamos aqui um espaço vetorial U, no nosso caso sempre será um espaço vetorial sobre os números reais, e uma transformação de U em 1. Olha, se é a transformação de U em U do mesmo espaço vetorial, temos um operador linear. Bem, considere que esse U minúsculo aqui seja um elemento, um vetor pertencente a esse espaço vetorial. E este elemento ele é chamado de autovetor desse operador se existir um escalar, um número, né, tal que, quando nós aplicamos a transformação a este vetor, nós obtemos o próprio vetor a menos de um escalar, ou seja, o produto escalar, por escalar de um número, de um escalar, com o próprio vetor, certo? Note que aqui, se esse lambda aqui, por ser um número, ele pode ser positivo ou negativo, e aí ele mantém ou inverte o sentido, e ele pode ser um ou diferente de um, e aí ele vai, né, evidentemente, aumentar ou diminuir o módulo, a norma associada a esse vetor, certo?
Desde que esse vetor U ele não seja o vetor nulo, então podemos encontrar de maneira única este lambda, certo? E este lambda passa a ter um nome particular. Ele é o alto valor desta transformação que é associado ao vetor U. Beleza? Então, sempre nessa autoestrutura, vamos ter associado um par de alto vetor com alto valor. Sempre um conectado com o outro. É assim que a gente constrói, né, ou, na verdade, que a gente obtém, né, a autoestrutura da matriz. Uma coisa muito interessante é que esses vetores ou estes autovetores, eles podem ser, eles podem construir uma classe, eles podem construir um conjunto, né? Se 1 é um autovetor, né? 2 também o será. 3 também o será. 4 também o será. Ok? Todos esses caras são, na verdade, paralelos ou múltiplos escalares do próprio vetor U. Então, esse conjunto de vetores, de autovetores, que tem a mesma direção, eles constroem um espaço ou um subespaço vetorial. Beleza? E é isso que a gente vai ver agora. A construção do autoespaço, dos subespaços vetoriais definidos para o conjunto de autovetores que são paralelos entre si, ou seja, que estão associados a um mesmo autovalor. Então, todos os autovetores de um operador linear associados a um mesmo autovalor formam um subespaço vetorial daquele espaço que nós tínhamos considerado, né? Aqui. Esse autoespaço esse espaço é chamado de autoespaço de T associado a lambda, que é o autovalor. Assim, todo elemento desse subespaço, desse autoespaço, o lambda, é um autovetor de T que tem esse lambda como o autovalor. Ok? Note, portanto, que para uma transformação do Rn no Rn, um operador, uma base do Rn ela é formada por autovetores desta transformação. E de maneira muito análoga, né, a base canônica do Rn, que é aquela identidade, né, 1000, 0100, etc., forma um conjunto de autovetores da transformação do operador. Beleza? Então, bem simplesinho da gente enxergar. E assim, um ponto interessante dos autovetores que a gente pode observar é o seguinte: com ele, nós podemos obter qualquer vetor de um espaço vetorial por meio da combinação linear destes autovetores, distintos, obviamente, né? Por quê? Porque esses autovetores distintos formam uma base, cada um desses autovetores distintos está associado a um subespaço vetorial que combinados formam o espaço vetorial totalmente, né? Dá todo o espaço vetorial construído. E isso se dá porque os autovetores distintos são linearmente independentes. E a gente chega aqui no teorema 2. Observe que os autovetores associados a distintos autovalores de um determinado operador linear são linearmente independentes. Só para reforçar, as provas dos teoremas elas vão ser apresentadas mais à frente, né, em vídeos particulares, como a gente fez na primeira parte do curso. Então, aguarde um pouquinho que vocês vão ver lá. Bem, vamos ver alguns exemplos. Veja só essa matriz aqui, ó, né? Essa matriz aqui, né, é a matriz identidade, né, multiplicado por 2, 2, 2. E se nós fizermos aqui o produto dessa matriz por um vetor arbitrário, evidentemente que do R2, o resultado vai ser exatamente isso daqui, ó. Note que isso aqui tem a mesma cara disso daqui, ó.
Tá vendo? É a transformação, no caso a nossa matriz, o nosso vetor u mais 1 igual a um escalar e o próprio vetor u, que é o que está acontecendo aqui, ó. O vetor u, o vetor u, o vetor u e aqui um escalar. Dessa forma, qualquer vetor, e aí você pode escolher o x e y à vontade, desde que seja não nulo, ele é um autovetor desta matriz aqui. E ele sempre associado ao alto valor lambda igual a 2. Ok? Já se você observar essa outra matriz aqui, ó, que é uma matriz, né, de inversão, você pode observar que não vai existir nenhum autovetor. Porque se você escolhe um valor de x positivo, aqui vai permanecer positivo. Se você escolher aqui um valor de x negativo, aqui vai ficar positivo. E se você escolher aqui positivo, aqui vai ficar negativo. Então, nunca vai existir um escalar, digamos assim, um 1, 2, 3, né? um valor constante que vai fazer com que essa parte aqui seja igual a essa parte aqui. A gente não vai conseguir nunca encontrar uma sentença igual a essa, uma igualdade igual a essa, de forma que esta matriz não tem autovetores. O mesmo ocorre com essa segunda aqui, tá bom? Aqui a gente tem uma inversão, enfim, não é possível. Já essa última aqui, ó, né, tem uma cara mais feia, mas essa daqui, sim, essa daqui admite autovetores. Então, se a gente tiver vetores desse formato aqui, tá vendo? Por exemplo, 2 e menos 1, esses caras são autovetores, né, desta matriz que estão associados ao lambda igual a 1. E se tivermos vetores desta forma aqui, por exemplo, 1 e 0, esses caras também serão autovetores dessa matriz. No entanto, eles estarão associados a um alto valor lambda igual a 2. E a gente percebe o seguinte, que para um dado operador diferencial, por exemplo, né, que tem essa regra aqui, né, o operador diferencial, a gente já conhece desde o cálculo 1, e para um determinado espaço vetorial que a gente chama de espaço de funções, né, são as funções que apresentam a primeira derivada, não nula, tá certo? Então, aqui não cabe termos constantes, por exemplo. Uma autofunção deste operador é essa exponencial aqui. Por quê? Porque toda vez que você deriva uma exponencial, você vai ter o quê? O lambda e a própria exponencial. Você não altera a forma, beleza? Não é como seno e cosseno. Quando você deriva o cosseno, você tem o seno, né? Quando você deriva o seno, você tem o cosseno, a menos de umas constantes. Ok? Não, a gente não altera a função. Esse cara aqui é uma autofunção. Ele é preservado, olha. Ele está aqui, a menos de uma constante. Beleza? Né? Note também, ó, que se nós tivermos esses valores de lambda aqui distintos, ambos são autofunções. E por eles serem associados a autovalores distintos, lambda 1 e lambda 2, esses caras são autofunções desse operador diferencial que são linearmente independentes. E sendo linearmente independentes, eles podem formar uma base, né? Eles formam, na verdade, uma base para um subespaço vetorial e podem formar uma base para o espaço vetorial. No caso aqui, o espaço de funções que apresentam a primeira derivada não nula. Ok? E assim, nós podemos usar operadores lineares, portanto, para construir, para obter bases para os nossos espaços vetoriais. E esses... Agora, para que a gente vai fazer isso? Por que não sempre usa a base canônica? Nós sempre usamos a base canônica e sempre dá certo. Mas tem determinados casos em que a base canônica, né, ela não tem, né, ela não permite que as contas sejam feitas de maneira mais fácil, né? Ou que as contas sejam mais simples. Às vezes, o custo para a gente fazer as contas é muito alto. E aí, o negócio fica meio impeditivo, né? Caso a gente não tenha, por exemplo, um computador. Então, existem bases em que as contas são feitas de maneira mais fácil, né?
E a gente busca essas bases, né? Quando a gente está, por exemplo, na engenharia elétrica, nós queremos analisar um determinado sinal, como acontece com o sinal elétrico, o sinal de telecomunicações e etc., né? É muito difícil nós fazermos uma análise no tempo, né? Pega o sinal, quantas vezes ele sobe, quantas vezes ele desce, né? Qual é o sinal que está, como é que ele varia, como é que ele não varia, ele é positivo, enfim. Às vezes é bem complicadozinho, né, percebermos como são as características e propriedades do sinal. No entanto, se nós aplicarmos uma transformação, se nós utilizarmos uma outra base do espaço vetorial para analisar, né, esses vetores, essas funções, fica mais fácil, né? E aí é muito usado na engenharia elétrica, por exemplo, as transformadas de Laplace e de Fourier, né? Esses caras aí são usados, por exemplo, para análise e para o controle de servomecanismos, braços robóticos, né, motores, enfim, uma série de coisas. Mecânica dos sólidos, né, análise dos fluidos, variação de temperatura, etc. Análise de vibrações e, como eu dei o exemplo aí, em sinais elétricos. Então, é bem aplicado essas técnicas, tá certo? Bem, e aí a gente chega num ponto bem interessante. Se nós considerarmos que U é um espaço vetorial de dimensão finita, no caso aqui dimensão n, e que T é um operador linear com n autovalores distintos, não iguais, né? Então, os autovetores deste operador formam uma base para U. Tudo isso porque, se nós tivermos n autovalores distintos, necessariamente nós vamos ter n autovetores linearmente independentes. Então, a dimensão do espaço gerado por esses n autovetores Li é n, que é exatamente a dimensão do nosso espaço vetorial. Beleza? A gente tem assim uma base. Vamos então ver esse pequeno exemplozinho aqui, ó. Muito bem, então vejamos aqui. Na letra A, nós temos que a matriz associada, né, a matriz M associada a essa transformação, ela é dada por, vamos ver se eu consigo fazer aqui sem maiores problemas, né? Então E-3, problema grave, menos 3, 4, menos 1 e 2. Ok? Essa é a nossa matriz. Ok? O que é que nós queremos? Nós queremos encontrar um conjunto de vetores, né, que seja dado, né, dessa forma aqui, ó, um mx, né, ou melhor, um mu que seja igual a um lambda u, beleza? De forma que nós tenhamos o seguinte, né, que esse cara aqui, ó, seja igual a uma coisa desse tipo assim, menos 3, 4, menos 1 e 2. Aqui é o nosso x arbitrário, y, e que isso aqui seja igual a um lambda x, y. Beleza? Então, esse cara aqui, ó, nós podemos a ele associar um sisteminha, né? Menos 3x mais 4y vai ser igual, tá? A lambda x, que é
exatamente essa primeira parte, ó, isso vezes isso, mais isso vezes isto, vai ser igual ao primeiro. E o segundo vai ser, evidentemente, menos 1 vezes x, mais 2 vezes y, vai ser igual, isso é a igualdade a lambda y, né? Eu sei que vocês sabem resolver isso aqui muito bem, então no final nós vamos ter alguma coisa desse tipo aqui, ó, né? Um polinômio do tipo lambda ao quadrado mais lambda menos 2 igual a zero. Tá joia? Eu acho que não vai ter dificuldade nenhuma da gente encontrar isso daí, né? Espero que não. Pronto. E evidentemente que a solução para isso daqui, né? Deixa eu colocar aqui, a solução para esse cara aqui pertence, né, a esse conjuntinho aqui, ó. É 1 e menos 2. Ok? De forma que esses aqui, ó, que esses carinhas aqui são os autovetores que nós estávamos a procurar. Autovalores que nós estávamos a procurar, perdão. E agora, o que nós precisamos é encontrar os autovetores, né, dessa matriz aí. Ok? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui. Eita. Deixa eu voltar aqui. Pronto. Tinha colocado outro. Nós tínhamos encontrado aqueles dois autovalores. Então, ó, para o primeiro... Opa, se não vai dar certo, né? Então, ó, para o primeiro, para lambda... Opa, isso aqui é a tentativa de fazer um lambda, tá? Para um lambda igual a 1, que foi o primeiro valor que a gente encontrou, aquele sisteminha se torna, né, desse tipo aqui, ó. A gente vai ter que vai ser menos 3x mais 4y igual a lambda, que é 1x. E embaixo nós vamos ter menos x mais 2y igual a lambda y, que é igual ao próprio y. Joia? De forma que isso daqui vai ficar da seguinte maneira, ó. Isso aqui vai virar um sisteminha, da forma que vai ficar menos 4x vai ser igual a menos 4y, ok? E aqui o nosso menos x vai ser igual, deixa mais bonitinho, igual a menos y, ok? Ou seja, os vetores, né, o conjunto de vetores que satisfaz isso aqui são os vetores em que x é igual a y. Então, nós podemos construir um autovetor, a gente chama ele geralmente de E, tá? Associado ao lambda igual a 1, que é o primeiro, que tem um formato desse tipo aqui, ó, que é o x, x. Por exemplo, você podia também ter colocado y, k, k, f, enfim, o valor que você quiser aqui, né? A variável que você quiser aqui, desde que elas sejam, evidentemente, iguais. Tá, jó? Então, esse carinha aqui, destacar ele, é o primeiro autovetor daquela matriz associado a esse autovalor aqui. E para o outro autovalor que nós tínhamos, lambda igual a menos 2, a gente pode resolver da mesma maneira, tá bom? Resolvendo da mesma maneira, a gente chega ao seguinte, deixa eu colocar aqui, né? Opa, a minha letra é
perfeita, né? Nós vamos ter que menos, vou colocar direto, tá? Então vai ficar aqui menos x mais 4y é igual a zero, tá certo? E aqui vai ficar aqui menos x mais 4y é igual a zero. Opa! Ou seja, x vai ser igual a 4y, de forma que o outro alto vetor que nós vamos encontrar, que é o E2, é associado ao alto valor lambda igual a menos 2, vai ser do tipo x igual a 4y, né? Então é 4y, né? E y, né? O meu y é excelente. Então, os autovetores vão ter esse formatinho aqui, tá joia? Esse cara aqui, esse autovetor, né? Autovetores que tem esse formato, né? Por exemplo, 4 e 1, 8 e 2, né? 12 e 3, né? São todos paralelos. Esses autovetores estarão sempre associados ao alto valor lambda menos 2, enquanto que vetores da forma 1x, né? Então, por exemplo, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, menos 1, menos 1, né? Esses autovetores estarão sempre associados ao alto valor lambda igual a 1. Joia? E nessa letra B, nós vamos ter o seguinte, que a matriz associada, ela vai ter esse formato aqui, ó. Vamos lá? Então, aqui é 3, menos 4 e 0, né? Aqui vai ser 0, não tem o x, 3 e 5, e aqui embaixo vai ser, 0, 0 e menos 1, tá certo? Isso aqui vezes o vetor x, y e z, tá bom? Tem que ser igual ao quê? A lambda x, y e z. Como você é uma pessoa muito atenta, vai poder, né, trabalhar diretamente com essas expressões e vai chegar, né, no seguinte sisteminha. Deixa eu colocar aqui para você enxergar. Olha só que sisteminha, bem interessante. A gente vai ter que 3 menos lambda, tudo isso aqui, ó. Opa. Tudo isso aqui vezes x, né, que é o primeiro, menos 4y vai ser igual a 0. Opa, igual a 0. Nesse outro aqui, ó, não tem o x, então vai ser, ó, a mesma coisa, ó. Opa, 3 menos lambda. Só que agora aqui é y mais 5z vai ser igual a 0. E por último, a gente vai ter o quê? Ó? Aqui, menos 1 menos lambda z vai ser igual a 0. Tá ok? Pronto. Resolvendo, né, se colocando aí valores, por exemplo, fazendo z igual a 0, você vai encontrar que
lambda tem que ser igual a 1, né? Por exemplo, né? E nos outros casos, você pode ir fazendo z igual a 0, você vai encontrar que lambda necessariamente vai ter que ser igual a 3, tá bom? Então, perdão, fazendo z igual a 0 aqui, né, necessariamente lambda vai ter que ser igual a menos 3, para que isso aqui seja verdadeiro. E se lambda for diferente de 0, necessariamente, se z for diferente de 0, necessariamente lambda aqui vai ter que ser igual a menos 1, né, para que essa sentença seja verdadeira. Então, vamos para esse caso. Vamos fazer aqui com que lambda seja igual a menos 1. Ou seja, um dos autovalores é lambda igual a menos 1. Neste caso, o que é que nós vamos obter? Nós vamos obter que aquele sisteminha ali vai resultar nisso daqui, ó. 4x vai ser igual a 4z, tá certo? E que 4y vai ser igual a menos 5z. E por fim, a gente vai chegar à conclusão que 0z vai ser igual a 0. E aí, qual é a questão? Vejam só. A pergunta que cabe aqui é a seguinte: quais são os valores de z que tornam esta sentença verdadeira? E a resposta é 1, 2, 3, 4, π, né? O número de ouro. Né? Qualquer valor real diferente de 0, de z aqui, vai fazer com que esta sentença seja verdadeira. Então, dizemos que z é uma variável livre, né? E que esse sistema tem um grau de liberdade. Ou seja, que o conjunto de solução desse cara, e no caso o nosso autovetor, vai ter o seguinte formato. Né? Z é livre, então x vai ser igual a 4z, y vai ser igual a menos 5 sobre 4z, e z igual a z. Então, esse carinha aqui é um autovetor desta matriz que é associado a este alto valor. Tá certo? Muito bem. Quando a gente observa o segundo, né, vamos ver se a gente consegue fazer aqui, ó, o segundo alto valor, lambda igual aqui a menos 3, a gente vai ter um sisteminha assim, ó. Deixa eu colocar aqui. Vai ser igual a 0, x vai ser igual a 0, tá certo? 0, y vai ser igual a 0, tá bom? E por fim, né, neste caso aqui, z é diferente de 0, né? Vamos ter aqui que necessariamente z vai ter que ser igual, quer dizer, é igual a 0, né? Necessariamente aqui, né, para lambda igual a menos 3, z vai ter que ser 0. Então, o que a gente obtém aqui? Sendo z necessariamente igual a 0 e y, né, os valores de y que satisfazem essa expressão aqui são todos os valores de y, tá certo? O mesmo acontecendo com x aqui, todos os valores de x. Nós temos o seguinte: nós não temos apenas um autovetor, nós temos dois autovetores. Nós temos um nosso E2, que tem o seguinte formato: x, y e 0. Note que eu posso escolher aqui
valores distintos para x e valores distintos para y. Por exemplo, eu poderia fazer que um vetor, né, construído dessa forma fosse o vetor 1, 0, 0. E um outro vetor, vou colocar aqui um valor arbitrário, poderia ser 1, também, 1 e 0. Note que esses dois caras aqui, eles não são paralelos. Eles são linearmente independentes, né? Então, esse carinha aqui, ó, ele representa, na verdade, essa expressão aqui, ela representa dois tipos de vetores, né, que têm direções distintas, que são linearmente independentes. E a gente pode observar claramente isso aqui de acordo com os graus de liberdade, com as variáveis livres aqui, né? Então, se a gente colocasse aqui mais um vetor, deixa eu arbitrar aqui um z igual a 4. Então, fazendo z igual a 4, aqui em cima, a gente teria um vetor do tipo, ó, aqui, ó, 16, né? 4 vezes 4. Aqui seria menos 5. E aqui seria, 4. Fazendo z igual a 4. Então, ó, esse carinha aqui, ó, deixa eu destacar aqui, esses três vetores aqui, tá certo? Eles formam uma base para o R4, para o R3, tá certo? Então, observe aqui. Tem um errinho aqui, ó, gente. Vamos observar aqui para eu apagar logo. Ó, 4x igual a 4y, então x igual a y, né? Então, aqui não é... Deixa eu apagar. Aqui não é 16. Opa. Aqui é 4 também. Porque aqui a gente está dizendo que x é igual a y. Tá joia? Então, essa daqui é uma base, né, do R3. Note que esses caras são linearmente independentes, né? Esses caras aqui constroem os altos vetores dessa matriz, enquanto que esse carinha aqui, ó, esse carinha aqui e este carinha aqui são os autovalores desta matriz de transformação, matriz associada a este operador.